Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Nesse dia em que estamos celebrando a dedicação da Basílica de Latrão, a palavra de Deus coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São João, dos versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amados e amadas de Deus, neste dia em que celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, a Basílica, a Igreja, é sempre um lugar de culto, um lugar consagrado ao Senhor, um lugar de encontro com o Senhor. E neste dia o Evangelho coloca diante de nós a imagem do templo de Jerusalém, mas mais especificamente do comércio que se realizava no templo de Jerusalém. De um lado o comércio, do outro lado a imagem sagrada que Jesus tem do templo. O Evangelho diz: no templo encontrou-se os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam sentados. Jesus fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Amados e amadas de Deus, o comércio que acontecia no templo. Claro que o comércio que acontecia no templo acontecia em função da liturgia do templo, das ofertas que se faziam no templo. Mas o perigo foi exatamente aquilo que talvez tenha acontecido no templo, aquilo que deveria ajudar o peregrino que vinha ao templo, o judeu piedoso que vinha ao templo, não comprava os animais no templo, trocava a moeda ali no templo para fazer a sua oferta. Talvez isto, que deveria ser um acessório para ajudar o judeu piedoso, foi se tornando centro, onde o templo foi se tornando casa de comércio. O templo foi se tornando lugar de comércio. Jesus cumpre então um gesto profético quando derruba a mesa dos cambistas, quando faz um chicote de cordas, expulsa todos do templo junto com as ovelhas e com os bois. E acompanha o seu gesto com uma palavra: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Amados e amadas de Deus, o templo para Jesus é casa do Pai. O templo para Jesus é lugar sagrado, é onde o judeu vai e ali se encontra com o mistério de Deus. O templo para Jesus é lugar de habitação de Deus. E o Evangelho continua: seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. O zelo pela casa de Deus deve consumir o judeu piedoso, deve consumir
cada um. O evangelho continua. Os judeus então perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Quer dizer, qual o significado desse seu gesto? E Jesus respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Amados e amados Deus, percebamos bem, destruir este templo. De que templo Jesus está falando? Está falando do templo do seu corpo. Por isso, destruir este templo, quer dizer, outros vão destruí-lo. Destruir este templo e em 3 dias o levantarei, quer dizer, ressuscitarei, serei ressuscitado, o Pai me ressuscitará. Jesus está falando do templo do seu corpo, está falando da sua ressurreição. Os judeus então disseram, objetaram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias. Os judeus estão pensando no templo de pedra. Por isso 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu levantarás em 3 dias. Mas o evangelista diz: mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, acreditaram na Escritura e acreditaram na palavra dele. Quer dizer, acreditaram em Jesus, perceberam que nele se cumpria a Escritura, perceberam que a palavra dele se cumpriu. Que o encontro com essa palavra de Deus, nesse dia em que celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, nos ajude a percebermos a sacralidade também das nossas igrejas, a sacralidade do templo, nos ajude a percebermos a sacralidade do ser humano, nos ajude a encontrarmos o Senhor com mais beleza na vida do dia a dia, o Senhor que se dá a nós através dos lugares onde a igreja é presença, é lugar da sua manifestação, é lugar da sua presença, se dá a nós na palavra, se dá na Eucaristia, mas se dá a nós também através do irmão, onde cada um de nós também é templo de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.